Eu creio que ninguém que acredita em Deus, ninguém que tenha a fé em Deus, tenha dúvida de que nós colhemos tudo aquilo que plantamos. Não, eu não vejo, não conheço nenhum cristão que tenha alguma dúvida quanto a isso. Razão pela qual eu posso dizer que essa é quase que uma questão definida. Talvez o que as pessoas não saibam é que também os países plantam, ou seja, os países plantam posições e depois colhem. Não estou cometendo nenhuma heresia. Os países colhem exatamente o que plantaram, as suas opções, a forma como os países encaram a realidade e o mundo. Essa forma volta sob colheita. Não tem outra alternativa. Não existe mágica na vida. Porque muitas vezes as pessoas perguntam e se questionam: céus, Deus abandonou o nosso país? Ok, mas e até que ponto o país, os dirigentes, a classe política também não abandonaram antes Deus? É muito fácil perguntar: céus, onde é que está Deus diante da cruel realidade que nós estamos vivendo? E podemos responder com toda a tranquilidade, simplesmente indagando: o que foi feito de Deus no seu país? Nós, no Brasil, observamos em silêncio, atônitos e cúmplices e coniventes, um sem fim de ações e de agressões contra Cristo. Ainda não chegamos ao nível de uma cristofobia, como por exemplo nos Estados Unidos, mas também aqui, em muitos lugares, em muitas escolas, em muitos espaços, a Bíblia começa a ser proibida. Tiraram o crucifixo dos lugares, não querem que se mencione que uma sessão é aberta sob a proteção de Deus. Ou seja, vamos prestar atenção, vamos observar como as pessoas que atuam em nome do país estão tirando Deus da vida do país. E depois, quando a conta chega, aí a culpa é de Deus? Mas observem o que os homens têm feito contra Deus. E quando fazem essas ações contra Deus, em nome do país, o país está plantando essas ações. Observem, veja, quantas e quantas situações nós fomos observando ao longo dos últimos anos de um afastamento do país da verdade de Deus. Eu volto a dizer, é aquela questão da relativização. O Estado é laico, o Estado pode ser laico, mas as pessoas que vivem nele, as pessoas que vivem a realidade daquele país, são cristãs. No caso do Brasil, a imensa maioria se diz cristã, ainda que, na minha opinião, muitos sejam cristãos apenas da boca para fora. Portanto, tenhamos esse pequeno cuidado, tenhamos essa pequena observação, mas que ela é tão importante na medida em que ela pode ajudar, ela pode fazer com que a gente passe a entender melhor certas situações que a nossa hipocrisia não quer ver, que a nossa mania de terceirizar tudo
não quer ver, que nós, em nosso relativismo, não queremos enfrentar. Portanto, da mesma forma que as pessoas colhem aquilo que fizeram, as opções que tiveram, da mesma forma eu digo para vocês, os países também fazem suas opções através de seus dirigentes. E se nós, enquanto moradores de um país, não nos posicionarmos, nós estaremos sendo cúmplices e coniventes. Essa é uma questão bastante delicada, porque foge um pouco de uma abordagem da fé como algo apenas pessoal, mas como parte das opções de um país. Portanto, eu sou responsável por tudo aquilo que eu faço, mas os dirigentes do país são responsáveis por aquilo que fazem em nome do país e aquilo que nós, enquanto cidadãos, estamos aceitando ou sendo coniventes. Por exemplo, quando um cristão vota num assassino, num abortista, num ladrão, num alguém que presta culto a vários deuses, esse eleitor está sendo cúmplice com a destruição do país. E essa conta acabará vindo, duela a quem duela. Reflita sobre essa questão, dê uma analisada e veja quantas vezes nós nos posicionamos de modo apenas num balançar de ombros, quando Deus tem sido agredido, atingido e atacado em nosso país. Dar de ombros, terceirizar, desconhecer e relevar não tira a culpa de ninguém. Pelo contrário, nos torna apenas e tão somente coniventes como o todo. No plano pessoal, uma postura. No plano social, uma mistura de, como eu vou dizer, de não se dar conta daquilo que eles querem para nós. Relativizar, terceirizar, ignorar, fazer de conta que não temos nada a ver com isso, não resolve, não encaminha e nem nos alivia e nem nos absolve da culpa de sermos cúmplices e coniventes. Façamos a nossa parte sempre. Esse é um bom caminho.